Fala galera, beleza? Bem-vindos de volta aí à segunda parte do conteúdo chamado Made in America, baseado no livro da vida do Sam Walton. A gente já falou aí na primeira parte sobre as 10 regras de sucesso que o próprio Sam Walton fala no livro, alguns momentos marcantes aí do livro que eu quis destacar e o que é o Walmart hoje em 2019. Mas vamos iniciar aqui. Primeiro, quem foi o Sam Walton, né? E aí, ele nasceu Samuel Moore Walton, em Thomas Gibson Walton e a Nancy Lee eram seus pais. Ele nasceu em Kingfisher, Oklahoma. Ele morou com seus pais em uma fazenda até 1923. E a partir daí, o Sam se tornou o mais jovem escoteiro da história do estado do Oklahoma. Quem não sabe quem é o jovem escoteiro, aqueles meninos lá que se vestem, a gente vê em filme americano, né? Ele ordenhou a vaca da família, engarrafou o excedente de leite e levou para os clientes. Era uma atividade empreendedora que ele tinha na sua infância. E aí, a partir disso, ele começou a frequentar a Universidade do Missouri, né? Lá ele trabalhava com vários biscates, incluindo limpar a mesa de restaurante em troca de refeição. Ele também, durante esse tempo, na faculdade, se juntou à fraternidade Beta Theta Pi. Eu não sei basicamente o que significa isso, mas é informação importante aí da vida dele. E aí ele se formou em bacharel em economia em 1940 e aí foi eleito presidente permanente da classe. Eu só quero que você nessa parte se coloque lá em 1940 e entenda o que era ser formado numa faculdade em 1940, né? Hoje em dia a gente vê que ainda é um sonho da maioria da população, mas lá em 40 você ter faculdade, eu acredito que devia ser equivalente a você ser mestre hoje em dia. Não diria ser doutor, porque lá em 1951 Warren Buffett fez o mestrado dele, então aquilo que devia ser equivalente ao PhD ou o próprio doutorado hoje em dia, em termos de percentual da população que detém esse tipo de conhecimento, tá? E aí ele se juntou a JCPenney como estagiário de administração em Des Moines, Iowa, e 3 dias depois de se formar na faculdade ele já tinha um emprego já. Essa posição ali pagava para ele $75 por mês, vamos botar aí tipo de 20 vezes, ou seja, equivalente a $1.500 por mês atualmente. E aí o Sam Walton passou lá na JCPenney durante 18 meses. Ele pediu demissão em 42, em antecipação a se alistar para a Segunda Guerra Mundial. E lá na Segunda Guerra Mundial, o Sam Walton se juntou aos militares do Corpo de Inteligência do Exército Americano e ele era supervisor de segurança em fábricas de aviões e em campos de prisioneiros de guerra. E aí ele, no final da guerra, finalmente alcançou o posto de capitão do exército. E aí a guerra acabou. Ele cumpriu lá o seu dever com a nação, isso que para o americano é muito importante. Tem um significado totalmente diferente para o brasileiro, né? E aí o Sam Walton virou um empresário americano e um empresário mais conhecido por fundar a varejista Walmart e a Sam's Club. Mas o início não foi assim não. Ele já não começou no topo não, ele começou lá de baixo. Ele assumiu, né, a gestão da primeira loja de variedades aos 26 anos, lembrando que loja de variedade na época não era a loja que o Walmart é hoje em dia. Depois ele evoluiu aí o modelo dele para a loja de descontos. Então, com 26 anos ele já era empresário. E ele começou essa loja com a ajuda do sogro dele, de $20 mil, e mais $5 mil que ele havia poupado na carreira dele no exército.
o Walton ele comprou uma loja de variedades chamada Ben Franklin, lá em Newport, Arkansas. É importante aqui a gente dar só um detalhe que no livro fala muito, que a Ellen Walton, que era a esposa do Sam na época, ela era filha de um cara que no livro parece ser um empresário proeminente, um cara muito respeitado, muito abastado também. E ela fala com muita clareza lá que ela não queria que o marido dela fosse o genro do pai dela, e sim fizesse o próprio caminho dele. Então, eles de alguma forma relutaram muito em receber esse empréstimo aqui, tá? Esse empréstimo ele não veio assim, toma aí $20.000, ou o Sam Walton foi lá e pediu esses $20.000 do nada, tá? Isso aí foi mais o pai da Ellen Walton querendo ajudar o casal, tá? O Sam Walton ele foi o pioneiro em muitos conceitos que se tornaram cruciais para o sucesso. Um dele era de que ele queria sempre as prateleiras muito abastecidas com uma ampla gama de produtos. Então ele acreditava muito no que, quando eu fui na maior loja de mobília dos Estados Unidos, que é a Nebraska Furniture Mart, uma loja do Warren Buffett, eles falavam lá que um dos grandes diferenciais competitivos deles era ter o the biggest selection, né? Que é ter a mais ampla gama de produtos para oferecer opções para o cliente. E aqui o Sam Walton já sabia disso muito tempo atrás, e ele queria sempre que as prateleiras estivessem abarrotadas de produtos para dar aquela sensação de abundância para o cliente e ter muita variedade também. A loja Ben Franklin era uma franquia da cadeia Butler Brothers, e a segunda loja que ele abriu era uma pequena loja de departamento que ficava na mesma rua da sua primeira Ben Franklin e ao lado do principal concorrente dele em Newport, Arkansas. Foi muito ousado isso, mas ele na época falou no livro que era o seguinte: ou eu abria aquela loja, ou o meu concorrente ia abrir, e aí ele ia desenvolver uma escala que ia me tirar do negócio. Então ele já entendia a importância do volume no varejo naquela época. E aí ele viu o volume de vendas crescer de $80.000 para 225 em apenas 3 anos, e isso chamou a atenção do proprietário do imóvel que a loja Ben Franklin dele estava. E essa família que era dona desse imóvel, ela já fazia parte do negócio de varejo, então eles entendiam que aquilo não era normal. Por quê? E aí eu vou fazer uma pausa aqui, né, para explicar. Do ponto que ele saiu de $80.000 de vendas anuais para 225, eles tinham muitas dúvidas em relação se dava mesmo para vender tudo isso numa loja. E o mais interessante é que isso quebra uma crença que atualmente as pessoas ainda têm. É que as vendas são limitadas, que as vendas não podem crescer a partir de certo ponto, numa certa localidade. O Sam Walton, ele brigava muito pelo conceito de que você poderia fazer aquilo que parecia impossível aos olhos, desde que você focasse e se dedicasse a atender o cliente, né? Então, o proprietário lá, o P.K. Holmes, ele admirava o sucesso do Sam e ele fazia de tudo para recuperar aquela loja e dar aquela loja para o filho dele, para o filho dele explorar. E aí ele se recusou a renovar o contrato de leasing daquela loja e deixou o Sam Walton bastante decepcionado. Mas aquilo foi um grande aprendizado para o Sam Walton, porque a partir daquele momento ele só assinou contratos de lease bem mais longos, para que ele não corresse o risco de perder a loja como ele acabou perdendo essa primeira loja dele. A falta de uma opção de renovação, juntamente com um aluguel, que a partir daquele momento seria 5% das vendas, foram essas lições aí que o Sam Walton levou desse primeiro negócio dele, de que a gente tinha que ter uma grande garantia de que aquele contrato teria um prazo suficiente para ele desenvolver aquela localidade,
e que ele não poderia ter um aluguel relacionado às vendas que ultrapassasse uma métrica X. Eu, devido aqui ao meu network, de conhecer algumas pessoas que já trabalharam de maneira relevante com o setor de varejo, aqui no Brasil esse percentual ele é entre 1 e 1,5%. Então, uma loja aí que venda 100 milhões de dólares por ano, deveria pagar um aluguel aí de 3 milhões de dólares por ano, ou seja, 250 mil dólares por mês. Então, essa métrica aí, ela é real. Ou seja, os 5% estavam muito altos mesmo, tá? E aí, apesar desse PK Homes ter forçado o Sam Walton a sair dessa loja, ele comprou o estoque e todos os acessórios, todo o mobiliário daquela loja por um valor justo, segundo o próprio Sam Walton. E ele deu 50 mil dólares para o Sam Walton. E vamos botar aquela mesma métrica lá, de que os valores daquela época multiplicaram por 20 em relação aos atuais. Então a gente está falando aí que o Sam Walton saiu desse primeiro negócio dele com 1 milhão de dólares em termos de dinheiro aos atuais, né? Então ele não saiu mal. Isso aí é uma característica dele também no livro inteiro. Ele não guarda rancor, não guardava rancor de ninguém, de nada que tinha acontecido em nenhum momento aí na carreira dele. E aí o Walmart Stores Inc. cresceu para ser a maior corporação do mundo em receita, conforme empregados também, mas a rede não começou grande, né? Ela começou a partir desse momento que ele vendeu a loja lá em Newport, e aí a esposa dele e o sogro conseguiram negociar a compra de um novo local na praça central de Bentonville, Arkansas, que atualmente é a sede do Walmart em termos de cidade, tá? Não sei se é mais nessa mesma loja. Mas aí o Sam negociou a compra de uma pequena loja de descontos e o título do prédio, com a condição de que ele conseguisse um contrato de arrendamento de pelo menos 99 anos para se expandir aí também para a loja vizinha. Então, aquela lição da loja Ben Franklin em Newport gerou esse novo negócio aí com um arrendamento de 99 anos. Coisa que agora vai começar a caducar, né? Ou seja, ainda tem, daquela época, 1950, pelo menos uns 30 anos aí de contrato. Mas, não, 40 anos, porque o Walmart ali começou em 1960, a primeira loja, né? Então o proprietário da loja ao lado recusou 6 vezes e o Sam desistiu de Bentonville. Mas quando o sogro dele ficou sabendo disso, sem o conhecimento dele, foi lá conversar com o proprietário e pagou uma luva, que a gente chama de 20 mil dólares, para garantir o arrendamento daquela loja, e aí eles conseguiram abrir a loja. Ele pegou o dinheiro que ele tinha quando ele ficou sabendo disso e de alguma forma tentou reembolsar o pai da esposa dele, o pai da Ellen, conforme aquela despesa que ele deu naquela luva, porque a loja estava indo bem mesmo, tá? E aí eles começaram a operar. Ah não, aqui ó, corrija aí o que eu falei mais cedo, eu estava certo na primeira, não quando eu corrigi. Eles abriram a primeira loja para o público no dia 9 de maio de 1950, então a gente vê aí que a empresa tem 70 anos quase de vida, né? E aí ele acabou se tornando o homem mais rico da América, mas só que isso também não aconteceu do dia para a noite. O Sam ele ficou entusiasmado lá com a exploração de mais locais e abrindo mais franquias da cadeia Ben Franklin. Então, em 1954, junto com o irmão dele, o Bud Walton, ele abriu a segunda loja num shopping center. E aí, com a ajuda do irmão dele, do sogro, Sam abriu mais lojas de variedades, fazendo uma cadeia, né? E aí ele incentivou os gerentes a investir um pouco, ter um pouco de participação acionária nos negócios, mesmo que isso fosse com 1.000 dólares, ele costumava dar entre 2% e 4%
de participação para os gerentes das lojas. Então isso significa que valia $50.000 um negócio, normalmente, tá? E isso alinhava os interesses dos gerentes com o próprio Sam, que era uma coisa importante, fazer as pessoas estarem alinhadas com ele para ele não perder o controle da organização conforme ele delegava. Em 1962, junto com o irmão Bud, ele possuía aí 16 lojas já, no Arkansas, no Missouri e em Kansas. E aí, essa foi a semente do Walmart moderno. Tudo isso criado por um homem chamado Sam Walton, né? Vamos falar aqui um pouco da vida pessoal dele. Sam, ele se casou com a Ellen Hobson em 14 de fevereiro de 1943. Eles tiveram 4 filhos. O Rob Walton, que atualmente é o presidente do conselho do Walmart. O John Walton, que morreu em 2005 num acidente de avião. Coincidentemente, eu estava nos Estados Unidos nesse dia. Eu lembro muito bem de ver as manchetes no jornal, porque eles já eram a família mais rica do mundo nesse dia. Então, o John foi diretor do Walmart até a sua morte, lá em 2005. O Gene Walton, o terceiro filho deles, é presidente do conselho do Harvest Bank, que é o banco da família Walton. E tem a Alice Walton também, que nasceu em 1949 e hoje participa do Walmart somente como acionista controladora, tá? O Sam Walton morreu no domingo, no dia 5 de abril de 1992, devido a um tipo de câncer ósseo. Na época, a empresa empregava já não os 2.300.000 funcionários de hoje, mas já 380.000 funcionários. As vendas anuais na época que ele escreveu o livro e na época que ele morreu chegavam aos $50 bilhões em 1992. Então a gente olha aí em perspectiva, nos últimos 27 anos, a empresa cresceu 10 vezes em faturamento e quase 7 vezes em número de lojas e Sam's Clubs aí. Vamos falar que cresceu 5 vezes, tá? Porque aqui quando ele morreu, ele tinha 1.735 Walmarts, 212 Sam's Clubs e 13 Supercenters. As duas filhas do irmão dele, o Bud Walton, ainda continuam como acionistas do Walmart, mas bem menores em comparação ao próprio Sam e a família dele. E a Forbes classificou o Sam Walton como a pessoa mais rica do mundo entre 1982 e 1988. Lá no livro, ele fala sobre essa experiência de ser o homem mais rico do mundo e ele disse que foi uma das poucas coisas ruins que vieram junto com o Walmart, porque de uma hora para outra a mídia especializada estava no jardim dele, estava no quintal dele, invadindo a privacidade, e a Ellen não gostava dessa invasão de privacidade. Ele fala também que muita gente mandava muitas cartas pedindo dinheiro, e ele sempre deixou claro que a gente tinha que fazer por merecer para ganhar alguma coisa nessa vida. Então, o que mais que ele falou sobre ser o homem mais rico do mundo? Outra coisa, desde o começo que ele iniciou com o Walmart, por sugestão do sogro dele, ele já doou aquelas ações para caridade, e funciona assim lá nos Estados Unidos. A partir do momento que você doa as ações para caridade, você trava aquele valor, e o que a ação valorizar a partir daquilo, você não paga imposto, né? Mal e porcamente falando é assim. Eu não sou muito especialista em legislação tributária americana, mas foi o que ele escreveu lá no livro, e eu já entendi isso de algumas coisas que eu li, tanto do Bill Gates quanto do Warren, muito claramente, que ele entendeu que o quanto antes ele doasse essas ações, mais ele poderia desfrutar dos benefícios daquilo, né? E isso tudo foi sugestão do sogro dele, que se não era juiz, era um advogado
muito proeminente na região, então ele confiava no que o sogro dele falava. Ele não tinha um estilo de vida muito fora da média. Ele andava com a própria picape Ford dele, usava calça rasgada, ele viajava de classe econômica, ele não era muito fã de ostentação e não queria que a família dele seguisse os mesmos passos, tá? E aí vamos falar um pouco do Walmart aqui, conforme eu for lembrando de mais coisas do livro, eu vou contando para vocês. O primeiro verdadeiro Walmart foi inaugurado em 2 de julho de 62 em Rogers, Arkansas. Então, olha só, eu falei que era em 1950, depois eu falei que era 1960, aí voltei para 1950, então, na verdade, aqui, ó, que eu escrevi isso aqui tem um tempo, eu já tinha esquecido já. O primeiro Walmart mesmo foi em 1962 e ele transformou aquela rede de lojas dele, aos poucos, em Walmart, tá? A empresa ela foi listada na bolsa em 1972 porque para fazer essa expansão bastante agressiva, o Sam ele teve que pegar empréstimos com muitos bancos. E tinha um momento que os bancos não queriam mais emprestar com ele, e ele tinha tipo dezenas de empréstimos no mercado, meio que de uma maneira bagunçada, e com a abertura de capital, ele conseguia pagar todos esses empréstimos, financiar isso a um custo muito mais barato e ter que lidar apenas com um credor. E a gente sabe, né? Quando você deve muito para uma pessoa, o problema não é mais seu que deve, sim da pessoa que tem para receber. Então, de alguma forma, o Sam, ele consolidou essa dívida, reestruturou ela, isso aí permitiu que eles captassem também futuramente a um custo muito mais barato e sempre sem ficar pedindo meio que uma esmola, me empresta dinheiro, me empresta dinheiro, me empresta dinheiro. No começo, Wall Street foi bem cética em relação a eles deixarem de ser uma rede regional e virar uma rede nacional. Wall Street foi muito cética também, porque durante a década de 70 os americanos passaram por uma estagflação, que é uma recessão misturada com uma inflação, e isso fez com que os clientes ficassem cada vez mais conscientes dos custos e, de alguma forma, o que poderia ser um freio de mão para o Walmart, na verdade, se tornou o seu maior propulsor, porque as pessoas preocupadas em economizar com essa alta inflação americana e devido à recessão, iam nas lojas do Walmart porque eles realmente ofereciam a melhor condição, o melhor preço, o melhor serviço, o melhor pacote para o cliente final. Então, durante muito tempo, Wall Street ficou duvidando se o Walmart conseguiria manter as taxas de crescimento na ordem de 20%. E, na verdade, essa recessão fez com que isso se acelerasse ainda mais. Isso aí foi uma coisa muito, muito pontuada no livro, tá? E aí, abrindo a loja em 62, eles lançaram um esforço de comercializar somente produtos americanos nas lojas. E isso, com o tempo, foi cada vez mais rebatido conforme a empresa teve que criar cada vez mais fontes de fornecimento a um baixo custo. E aí eles tiveram que ir uma hora ou outra para a China para conseguir tanto a quantidade quanto os preços baixos que eles queriam, né? E aí, como a rede de lojas Major cresceu chamando a atenção do Sam, ele reconheceu um formato de um one-stop shopping center. E aí foi aí que ele baseou todo o formato do Walmart, porque ele entendia que o cara ele tinha que comprar tanto os equipamentos para piscina, para groceries, que é como se fosse em português o mercado, né? Comida e tal. Tinha que comprar material escolar, tinha que comprar roupa para os filhos a um baixo custo. Então, esse que é o conceito one-stop shop que ele falava, e ele copiou o quanto antes esse conceito de uma maneira sem ego. Falei, olha só, foi inspirado mesmo nesse conceito inovador e eu vou copiar. E aí, ao contrário das práticas predominantes das redes de lojas de desconto americanas,
o Sam Walton localizou as lojas deles em cidades menores e não nas cidades maiores. Por quê? Mais uma vez, primeiro isso iniciou-se aí com uma regra que a esposa dele, a Ellen Walton, botou, que era que eles não iriam morar em cidades maiores de 10 mil habitantes, e também porque nessas cidades eles eram um único competidor e os aluguéis eram muito mais baratos nessas localidades. Então eles cresceram a um baixo custo, que era a principal diferenciação competitiva deles, durante muito tempo, sem que as outras concorrentes percebessem que eles estavam crescendo nesse ritmo, tá? E aí, para fazer o seu modelo funcionar, ele enfatizou a logística, particularmente a localização das lojas em uma proximidade de um dia de carro dos centros de distribuição do Walmart. E a distribuição feita por meio do próprio serviço de transporte de caminhões do Walmart. Isso aqui é uma parte muito relevante. Vocês que me acompanham o Thiago Reis, já viram ele falar sobre como a distribuição é o principal fator no antigo paradigma. Ou seja, fazer distribuição a um baixo custo para o mundo inteiro. Então, o Walmart entendeu, e o Sam ele fazia questão de visitar muitas das lojas, então ele entendeu que ele tinha que estar a uma distância de caminhão do centro de distribuição. Então ele pegava o caminhão, ele e o Bud Walton, e eles dirigiam o máximo possível. Ou seja, eu que moro no Rio, pego o carro, dirijo um dia, vê o máximo aí de loja que a gente pode abrir nesse raio. E é isso que eles faziam. Então chegava daqui do Rio a, por exemplo, Curitiba, dá um dia de carro. Então pegava o centro de distribuição no Rio, pegava o caminhão, dirigia até Curitiba e abria o máximo de lojas possíveis daqui até lá. Porque todas as lojas tinham que estar a um dia de caminhão do centro de distribuição. Eles também começaram a investir pesado em logística, ao ponto de que eles detinham a maior frota de caminhões dos Estados Unidos. Eu acho que no momento chegou a mais de 2.000 caminhões, tá? Então, eles controlavam esse custo para que eles tivessem flexibilidade e não ficassem na mão de um fornecedor. Porque eles tentaram, em um momento, ter a terceirização da logística através de caminhões, e isso não deu certo, porque a partir de um momento, aqueles fornecedores começavam a pressionar eles por mais custos, e eles estavam na mão desses caras. Então, eles decidiram, a gente tem que fazer isso dentro de casa, porque é um diferencial competitivo do Walmart, tá? E aí as compras em volume, entrega eficiente, permitindo a venda de mercadorias de marca com desconto. Assim, o crescimento sustentado de 190 lojas em 77 até as 800 lojas em 85 foi alcançado muito rapidamente. Ou seja, eles quase quadruplicaram em 8 anos o número de lojas de empresas, né? E aí, na década de 80, o Walmart continuou a crescer rapidamente, e no 15º aniversário da empresa, em 1987, já haviam 1.198 lojas com vendas de 15,9 bilhões de dólares e mais de 200 mil funcionários. Olha o tamanho do colosso que virou essa empresa. E esse ano também marcou a conclusão da rede de satélites que a empresa investiu 24 milhões de dólares ligando as unidades operacionais aos escritórios de Bentonville, por meio de uma transmissão bidirecional de voz e dados e comunicação de vídeo unidirecional. É isso mesmo, galera. Em 1987, eles fizeram um satélite próprio deles, onde eles conseguiam monitorar as vendas e fazer comunicação com o centro de distribuição e entender quando que eles tinham que expedir as cargas. Olha que bizarro. O cara tinha um satélite só para a empresa dele. Hoje eles têm muito mais. Hoje, o maior computador privado dos Estados Unidos é dele, para processar tanto logística quanto vendas. Isso aí, mais uma vez, reforçando o foco na logística e distribuição de baixo custo de ideia. Tá? Na época que a empresa era a maior rede privada de satélites, permitindo que o escritório corporativo acompanhasse os estoques e vendas e se comunicasse instantaneamente com as lojas. Então vocês viram aí a capilaridade que a empresa chegou, né? Absurdo, absurdo. Por isso que vale a pena. Mesmo que você aí hoje em dia esteja vendo muito conteúdo de Amazon, não subestima o Walmart, porque eles têm
de alguma forma, milhares de pontos de distribuição relevantes que eles podem, se quiser, correr atrás da Amazon de uma maneira muito diferente do que a gente imagina, tá? Vamos só olhar aqui o Walmart em 2019 de novo, para a gente ter noção do que o Walmart tem e como ele pode usar esses ativos para acelerar o passo dele no mundo online. Então, ele tinha em 2019 11.348 lojas em 51 países diferentes. E os Estados Unidos representa 65% das vendas do Walmart, que são de mais de 510 bilhões de dólares, tá? Então anota isso. Vamos botar aqui a conta de padeiro. Se eles têm 11.348 lojas e os Estados Unidos representa 65% das vendas, a gente pode falar tranquilamente aí que tem mais de 7 mil lojas dentro dos Estados Unidos. Imagina se eles lançam um conceito forte de internet, focado, olha só, você pode comprar na internet, buscar na loja. Agora que eu fui para o Colorado, em fevereiro, eu estava vendo lá que as lojas deles já têm tecnologia o suficiente para você nem passar pelo caixa, ou seja, só fazer o swipe e aí fazer a compra. Estranho isso também. Dentro da loja, a internet funcionava muito mal. E a gente chegou a se questionar, cara, será que eles cortam o acesso à internet para a gente não fazer pesquisa de preço? Mas isso aí a gente não consegue provar, mas é um ponto a se pensar, tá? Então, galera, esse aí foi o conteúdo sobre o Walmart. Espero que vocês curtam tanto a história do Sam Walton quanto do Walmart e entendam aí mais sobre a empresa, né? Não, eu vou completar isso aqui com mais um conteúdo aqui, ó. Vou abrir Yahoo Finance Walmart. Vamos abrir aqui os dados do Walmart, só para a gente entender aqui um pouco da empresa hoje, tá? Então, a empresa aí, olha que engraçado, 98 dólares e 28 centavos a ação. Há 10 anos atrás, quando eu trabalhava lá nos Estados Unidos, 13 anos atrás, na verdade, eu lembro claramente que a ação era 47 dólares, mas desde então pagou muitos e muitos proventos, tá? Vamos ver aqui o máximo. Olha, vamos aqui, 5 anos, né? Ver o que aconteceu com as ações do Walmart. Estava lá em 79 dólares, foi para 28, em termos de dólares, se você comparar com a renda fixa, explodiu, né? Mas teve aqui um low de 57,24, que dá quase um retorno aí de 43, 54, 6, 7, mais de 70% de retorno facilmente aqui, tá? A gente vê que o dividend yield do Walmart é de 2,15%, tem um market cap de 285 bilhões de dólares. E aí, vamos ver aqui algumas estatísticas do negócio, tá? Isso aqui é de graça, tá, galera? Que não conhece, tá? Então, ela tem um market cap de 285 bilhões de dólares, um enterprise value de 343 bilhões de dólares. Isso quer dizer que ela tem uma dívida de 58 bilhões de dólares. O price earnings do Walmart atualmente é 43,49, alto, né? Quando a gente bota aí o forward PE, que é o price earnings, o preço sobre lucro para frente, já cai aí para 19,66. O price sales dele é abaixo, 0,56, né? O price to book do negócio é de 3,93. Vamos ver aqui o que vale mais a pena falar. A margem de lucro é de 1,3%. A margem operacional 4,7%. Isso aqui, com certeza, era mais, mas a empresa ela está sofrendo competição na Amazon, então está batendo forte aqui. Retorno sobre os ativos é de 6,48%. Retorno sobre o patrimônio líquido do Walmart, 8,95%. E aí, quando a gente para olhar a economia americana, com taxas de juros de por volta de 3%, a gente vê aí que é quase 300% do CDI deles, né? Se a gente fosse botar na mesma linguagem que a gente. E a gente vê aqui, ó, que a receita está em 514 bilhões de dólares. O lucro bruto, 129 bilhões de dólares. O EBITDA,
que é o lucro antes dos impostos, dos juros, depreciação e amortização, 32,6 bilhões de dólares. O lucro líquido, 6,67, ou seja, 6 bilhões 670 milhões de dólares. Vamos olhar aí para o balanço da empresa, ela está com caixa bruto, né, de 7,7 bilhões de dólares, com uma dívida de 58 bilhões de dólares, fica aí uma dívida líquida em torno de 51 bilhões de dólares. Quando a gente fala da liquidez seca, current ratio, a gente está falando de 0,8, isso significa que, de alguma forma, o Walmart usa muito o capital dos seus fornecedores para financiar a operação dele. O cash flow operacional do Walmart foi de 27,750 milhões de dólares, ou seja, mais de 27 bilhões de dólares de cash flow. Quando a gente fala do cash flow alavancado, pagando as dívidas, a gente fala em 12 bilhões de dólares, então ela gera resultado aí em larga escala, uma das empresas aí mais lucrativas do mundo. Quando a gente olha para o beta, a gente vê que o beta é defensivo, ou seja, em caso de queda do S&P 500, eu espero que o Walmart, não é que ele suba, mas que ele perca menos em relação ao S&P numa questão estatística, tá? Vamos ver aqui o que mais tem. O payout ratio, ou seja, o que eles pagam em relação ao lucro total, chega a 92%, ou seja, dos 6,7 bilhões de dólares, eles devem pagar por volta de 6 bilhões de dólares em forma de dividendos. Vamos ver aqui mais informações sobre eles. O atual CEO é o Douglas McMillon. A gente vê aqui alguma coisa a mais. Eles têm aí 2 milhões e 200 mil full-time employees. Nos Estados Unidos também tem muito aquele funcionário part-time, não sei se está entrando aqui nessa estatística, mas é importante analisar. Vamos olhar aqui os holders, antes de olhar os financials. Aqui, ó. O Vanguard Group é o maior investidor institucional do Walmart, quase 12 bilhões de dólares em valor de mercado. A gente vê aqui como é que tem vários ETFs e fundos indexados que tem o Walmart, mas aí não é por uma opção deliberada do gestor, é por causa de fundos passivos, né? E aí a gente levanta a bandeira muito aqui dos índices passivos. E isso é bom, tá? Vamos ver se a gente tem mais informação. Company Profile. Isso. E agora vamos fazer aqui uma olhadinha nos financials da empresa. A gente vê o income statement deles aqui, ó. A gente consegue ver em termos anuais como é que tá os resultados. Então a gente está vendo que a empresa cresceu entre esse ano e o ano passado 15 bilhões em vendas, ou seja, 3%, cresceu 3% em relação a 17, mas de 16 a 17 não houve muita evolução nesse sentido. Vamos ver se a gente consegue olhar mais coisa. Não, tá? O que a gente pode tentar fazer? Deixa eu ver se isso aqui funciona. Vou ver aqui uma coisa, tá, galera? Vou abrir aqui esse estudo aqui, só para facilitar o processo, tá, galera?
Isso. Vamos ver se eu consigo botar aqui as informações do Walmart de uma maneira que eu consiga fazer pelo menos a análise vertical e horizontal aqui do negócio. Tá, consegui, tá? Então, vamos ver aqui isso em relação a isso. Tá. Então aqui, ó, a gente achou esses valores. A gente vê aí que a margem bruta do Walmart se manteve estável em torno de 25% nesse período. As despesas administrativas e de vendas 20,8%. Lembrando, galera, que ó, essa diferença de 0,7% aqui é muito dinheiro no Walmart, muito dinheiro mesmo, tá? Aqui é total das operações, despesas operacionais, a margem de lucro operacional caiu de 5% para 4,2%, e aqui ó, tá numa tendência de baixa, por isso talvez que as ações tenham sofrido tanto aí na mídia, né? Porque a empresa não mostra que está evoluindo nesse sentido. A gente vê aqui que o lucro antes dos impostos e das taxas está nessa ordem aqui. Vamos ver despesas com taxas, com impostos, né? Antes representava 1,3%, agora 0,8%. Por quê? Porque o lucro caiu. E é aqui que a gente tem que ver a grande sangria nos resultados da empresa. Antes a margem líquida era de 3,1% e agora é 1,4%. Se a gente aplicar essa mesma margem nessa receita atual, a gente vê que o Walmart poderia estar lucrando 16 bilhões de dólares por ano. E os 16 bilhões de dólares divididos pelos 290 bilhões de dólares que ela está valendo hoje em dia, dá um earnings yield de 5,5%. E aí o que a gente faz? A gente faz isso sobre isso. E a gente multiplica por isso. E a gente encontra aí um valor que o Walmart poderia estar valendo. Não, isso aqui que eu falei não tem muito sentido não, tá? É isso aqui. Num lucro normalizado, né? Ela vale mesmo 290 bilhões. A questão é se ela pode voltar para essa margem de lucro, tá? Que mais que eu vou falar aqui com vocês? Aqui ó, esse lucro aqui, em relação a esse, a gente fica se perguntando se ele conseguiu crescer esses 30 bilhões nesses últimos 3 anos de vendas devido a abrir mão de margem. Isso pode ser uma maneira de pressionar a Amazon ou outros competidores, né, já que a empresa é muito agressiva em termos de resultados. Vamos aqui ver o balanço dela. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver essa métrica agora. Vamos fazer algum estudo aqui, né? Em termos de Walmart, com o balanço patrimonial dele. Isso aqui, galera, eu não tinha nem planejado fazer, eu tô fazendo mais de over delivery mesmo, tá? Então,
Isso aqui a gente pode minimizar. Isso. Então, a gente pega aqui a liquidez corrente aqui desse negócio tá em seguinte. Deixa eu fazer isso aqui. Então eu estou pegando aqui o ativo circulante e estou achando aqui o passivo circulante deles. Tá aqui já, pô. Foi mal, galera. Estou enrolando aqui. Mas aqui a gente acha a liquidez corrente aqui desse negócio, chamado Walmart. Então a gente vê aí que a liquidez é baixa, né? O que a gente pode achar também? Peraí, deixa eu escrever aqui. Liquidez corrente. A gente pode achar o capital de giro também, do Walmart. E a gente vai ver que o capital de giro é o current assets menos o current liabilities. E aí a gente confirma aquela minha suposição de que o Walmart trabalhava com dinheiro de terceiros, né? Então a gente vê que ele vai usando o capital de giro negativo para acelerar as suas operações. Vamos achar aqui então. Tá. Então eu vou achar o total equity da empresa, que é de 72 bilhões, tá? Então, retorno over equity, on equity, que eu vou chamar aqui. Então eu vou botar o lucro líquido sobre o stockholder equity. A gente vê também que o valor cresce, né? Então a gente está acompanhando aqui o ROI. Vamos achar aqui essas métricas. Tá, outra coisa que eu quero entender é o EBIT sobre o PL mais dívidas, que é outra coisa que eu acho interessante da gente medir. Então, eu vou achar o Operate Income e aí eu vou botar sobre PL mais Long Term Debt mais Short Term Debt mais isso aqui deixa eu só achar se a gente não tá subestimando nada, tá? Então, a gente acha aqui um retorno sobre o capital investido bem mais alto. Isso aqui é relevante, tá? Isso aqui é relevante para a gente ver como que a atratividade do business ainda continua alta. E isso que a gente tem que aprender a diferenciar, galera. Não é só porque uma indústria ela tá fora de moda que o negócio deixa de ser ruim, tá? Ou deixa de ser bom, tá? E aí, galera, é isso. Deixa eu só ver aqui uma continha. Se a gente tem 1 menos 0,92 vezes isso,
Isso aqui é o que, para quem não sabe? Isso aqui é a famosa taxa de crescimento da empresa. Então a gente vê que a empresa ela tem uma taxa de crescimento de 0,78. Tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou achar o dividendo no ano 1, que é o quê? É esse lucro líquido vezes 0,92 e aqui, eu não vou usar esse número aqui na verdade, eu vou usar essa média, tá? E aí eu vou pegar agora o valor de mercado do Walmart e eu vou achar a partir disso qual é a taxa de desconto que o mercado está usando para o Walmart, tá? Então, usando aqui através do modelo de Gordon, a gente tem que D1 sobre custo de capital menos o growth é igual ao valor de mercado da empresa. Então, se a gente tem um growth de 0, tá, o valor de mercado, vou botar aqui como VM, deixa eu botar para cá para vocês verem melhor, tá? Minha foto está aqui, agora que eu me toquei. 285 bilhões. O que tem nesse K aqui? Esse K é justamente isso aqui. O K resultante é isso. Mas eu tenho essa taxa de crescimento aqui, não tem? Então, a taxa de desconto do Walmart é 2,65? Não, porque aqui eu tenho, por uma questão matemática, somar esse crescimento. Tá. Então 2,68 aí é a taxa de desconto do Walmart. Nesse modelo aqui que eu estou fazendo de cabeça, tá, galera? Não tem muito critério técnico, não. Vou perguntar agora quanto que está o US Treasury Bonds. US Treasury Bonds de 10 anos está em 2,76%. Aqui, ó. Bonds, 10 anos. 2,67, super em linha com a taxa de desconto que a gente achou aqui do Walmart, tá? Por que o Walmart está com a mesma taxa de desconto dos Estados Unidos? Isso aqui a gente só está fazendo inferência, galera. Mas é interessante entender isso porque o que pode estar diferente? A taxa de crescimento pode ser maior, tá? Pode ser maior sim. Pode ser maior. A taxa de crescimento pode ser maior.
Deixa eu ver se eu consigo aqui buscar informação sobre isso. Segundo aquele modelo ali, o Walmart está caro, tá? Na minha opinião. Segundo aquele modelo, o Walmart está caro. Segundo aquele modelo, o Walmart está caro ou o mercado está prevendo mais lucro. Aí a depreciação entra aqui, ó, e olha como é que a depreciação está sendo quase maior que o lucro. Ou seja, a empresa gera muito caixa mesmo, tá? Então, galera, eu fico por aqui. Não chegando em conclusão nenhuma. A minha conclusão é que o Walmart está caro, só isso. Ou os resultados vão aumentar muito no futuro e o mercado já está prevendo isso. Pode ser um dos dois. Essa que é a grande premissa que a gente tem que responder ao investir no mercado acionário, se um papel está caro pelos resultados que vem apresentando ou se o mercado já está vendo uma melhoria de resultado que a gente não consegue ver, o nosso modelo não consegue ver. Mas aí ficou a aula do Walmart, módulo 2, espero que vocês gostem e é só o começo. Por favor, dê like aí, o feedback de vocês é muito importante para mim mesmo, tá?